Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui no segundo dia de propósito do livro de Ezequiel 37, falando sobre, profetizando sobre esse vale de ossos secos. Ontem nós falamos sobre o primeiro versículo, né? Hoje nós vamos falar sobre o segundo versículo, onde a palavra do Senhor fala assim, ó. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ontem nós lemos o primeiro versículo, onde fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 2, onde fala assim, ó, e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amadas, amadas e amados, nós estamos no segundo dia deste propósito, profetizando sobre este vale. E hoje nós vamos falar e andar sobre este vale, né? O Senhor pergunta para Ezequias, né? Ezequias fala que veio sobre ele a mão do Senhor. E o Senhor pede para ele andar ao redor daquele vale. Ezequias começa a andar ao redor daquele vale e ele olha e a palavra do Senhor diz que ele olha para aquele vale de ossos secos e a palavra do Senhor nos fala que eram sequíssimos aquele vale de ossos secos. Amados, às vezes a gente anda em certos lugares e a gente olha para a nossa situação, como já falamos ontem, e a gente não vê nenhuma vida ali. Mas mesmo assim o Senhor pede para ele andar sobre aquele vale. E aí eu me lembro, amadas, da história de Pedro. Pedro, ele recebe uma ordem do Senhor, ou melhor, Pedro estava dentro de um barco e de repente vem uma grande tempestade. E a palavra do Senhor diz que já era a quarta vigília da noite, ou seja, já estava amanhecendo o dia. E Pedro estava naquela tempestade, eu creio que a noite toda. E a palavra do Senhor diz que a tempestade, o vento era tão forte que jogava, açoitava o barco de um lado para o outro. Pedro, juntamente com seus amigos, os outros discípulos, eles estavam dentro daquele barco. E a palavra do Senhor diz que eles estavam com muito medo. Pode ser que hoje o Senhor esteja pedindo para você andar sobre este vale. Esse vale que você está passando, essa dificuldade que você está passando, essa luta que você está passando, esta guerra, mas o Senhor está falando para você andar. Para você se levantar e caminhar sobre este vale. E a palavra do Senhor diz que Pedro estava com muito medo e ele estava atemorizado. A palavra do Senhor diz que ele e os outros discípulos estavam com muito medo. O que está fazendo você parar no meio desse vale? Será que é o medo? Será que é o pânico? Ou seja, eles estavam atemorizados, eles estavam em estado de pânico dentro daquele barco. Será que você está olhando para esses ossos sequíssimos dentro desse vale e você não está conseguindo andar? Pois eu conheço esse homem chamado Pedro, esse discípulo de Jesus, que mesmo com medo, mesmo em pânico, ele conseguiu andar sobre as águas. Em Mateus 14, versículo 28 até o 32, a palavra do Senhor vai nos dizer: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Jesus respondeu: vem, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com muito medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E a palavra do Senhor vai nos dizer que imediatamente
Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidasse? Pedro, se Pedro estivesse olhado para o vale que ele estava passando, para a luta que ele estava passando, para a dificuldade que ele estava passando, ele não teria descido do barco. Muitas das vezes nós, quando vamos pregar a palavra, nós falamos de Pedro, que Pedro, ele andou sobre as águas, mas ele afundou. Mas veja bem, amados, Pedro, ele saiu do barco e ele andou sobre as águas. Olha só, ele estava com muito medo, ele estava em pânico, mas mesmo assim, quando ele viu que era Jesus, porque a princípio ele olha e pensa que é um fantasma, e começa a gritar de medo, mas quando Jesus disse, não temas, sou eu, ele reconhece a voz do mestre dele. Será que eu e você estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Será que eu e você estamos ouvindo a voz do nosso mestre? Amados, tem um tempo na nossa vida que nós precisamos calar todas as vozes para que nós venhamos ouvir a voz do nosso amado, a voz do Espírito Santo, a voz do nosso Jesus. E Pedro, ele ouve a voz do Senhor e ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir-te sobre as águas. E a palavra do Senhor diz que Jesus diz, vem, e Pedro desce do barco, anda 1 passo, 2 passos, 3 passos, olhando para Jesus. Ele consegue andar sobre as águas. Só que quando Pedro sente a força do vento, porque pensa bem, a palavra do Senhor diz que aquele vento açoitava o barco. Pedro sente o vento, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a olhar para o vale onde ele está. Ele começa a olhar para os ossos secos. Ele olha para o vento. E a palavra do Senhor diz que Pedro, quando ele tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o vento, ele começa a afundar. E com nós não é diferente, amados. Às vezes nós estamos nesse vale, nós já estamos andando sobre esse vale, nós já estamos até profetizando com uma fé ousada, nós estamos sendo ousados naquele vale, mas só que o vento forte vem, a tempestade vem e começa a açoitar o barco de um lado para o outro, e eu e você tiramos os olhos de Jesus e olhamos para o vento, focamos no vento. E aí começamos a afundar. Mas a palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela é infinita. A misericórdia do Senhor está sobre nós todos os dias. E quando Pedro começa a afundar, ele clama, Senhor, socorre-me. Eu não sei qual vento que você está passando. Eu não sei qual vale onde você está, mas pede socorro para o Senhor, pede socorro para Ele. De repente você estava andando, estava caminhando e o vento forte veio e começou a te jogar de um lado para o outro e você ficou com medo, ficou em pânico, tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para o vento e começou a afundar, a cair. Mas a palavra do Senhor diz, pede socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Jesus, o seu socorro vem de Jesus. Clama por Ele, pede socorro para Ele. Irmã Rosa, eu estou muito angustiada. Eu estou muito triste, eu estou com muito medo, eu estou muito insegura, eu não consigo enxergar vida nesse vale. Clama por Ele. Pede socorro para Jesus, porque a palavra do Senhor diz que quando Pedro falou, socorre-me, imediatamente o Senhor pega nas mãos dele
e levanta ele e diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? E sabe por que nós duvidamos? Porque somos seres humanos, falhos, pecadores, sujeitos às mesmas paixões, como fala lá em Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós, um ser humano. Nós não somos, você não é super-homem, super-mulher. Nós somos seres humanos. Somos falhos, somos pecadores, mas somos pecadores arrependidos e nós temos um Jesus que está pronto a estender a mão a hora que eu e você precisar. Amém? Toma esta palavra para o teu coração e eu quero estar orando com você neste dia. Onde você estiver, feche os teus olhos e ora comigo. Eleve seu pensamento ao céu, Senhor, e ora comigo nesse momento. Querido Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu não sei quantas vidas esse vídeo vai alcançar, mas Tu sabes, Senhor. O Senhor já tem endereço certo para esta palavra, Pai. O Senhor já tem um coração para receber esta palavra. O Senhor já tem uma terra fértil para receber esta palavra. E eu sou grata ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estar pregando a Tua palavra neste canal. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por cada vida, cada casa, cada família representada que esta palavra vai alcançar. Eu entrego estas vidas nas Suas mãos e eu quero repreender, Pai, todo o mal. Todo o espírito do medo, todo o espírito de confusão, todo o espírito de desespero, todo o espírito de pânico, toda ansiedade cai por terra em nome de Jesus. Estou dando uma ordem, espírito de medo, espírito de ansiedade, de pânico, sai em nome de Jesus. Espírito Santo, visita cada lar, completa a Tua obra, Senhor. Eu entrego cada família representada aqui nesta noite, Pai. E eu quero profetizar a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, Pai. Renova os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai. E repreende toda ansiedade, todo medo, todo pânico. Eu declaro derrota em nome de Jesus. Eu entrego esta oração, meu Senhor, e eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.